loja da minha amiga, que pra quem não viu os meus stories no Instagram, a minha amiga criou uma lojinha de papelaria que ela vende grafites, papéis, cadernos, todo esse tipo de coisa. E eu já garanti o meu. E pra quem também não viu, eu tenho um cupom de desconto. Então, caso vocês se interessem, vocês vão lá na Shopee, procura por Era de Delfos, e vocês mandam lá no chatzinho da Shopee o meu cupom, que é Ingrid Livros, e vocês vão ganhar um grande desconto nas suas comprinhas lá, que é muito legal. Então eu recomendo essa lojinha pra vocês. E a minha chegou, então eu vou abrir aqui com vocês. Eu vi o vídeo do Rios, que é no Instagram, lá dela fazendo tudo bonitinho. Ai, gente, agora que eu vi, tá escrito aqui, obrigada por ser incrível. Ai, que bonitinho. Então, eu vou abrir aqui com vocês. Aqui tem a marca dela, que é da loja. Tô tendo um leve problema pra conseguir abrir, tá, meninas? Ai, que bonitinho. Vem, acho que... Ai, acho que é um chiclete. Acho que é balinha ou chiclete, não sei. E vem mais um também. E eu acho que isso daqui são figurinhas. Gente, vem um monte de docinho, que bonitinho. Ai, vem, acho que são adesivinhos. Ai, que são uma coisinha mais linda. Olha. Esse daqui é adesivo da loja dela. Ai, gente, são as coisinhas mais lindas. Tô apaixonada. Eu acho que não tem mais. Não tem mais. E agora, abriu esse pacotinho. Vem como é o nome? Marcador de páginas. Eu sempre confundo marcador de texto com marcador de página. Mas vem da lojinha. Olha que coisa mais linda. Tô apaixonada, gente. E aí vem todo o pacotinho. Tudo bonitinho. Aí, gente, vem essa caneta, que eu sempre quis ter uma caneta dessa. Que é daquelas bem grossas pra fazer letter. Acho que é assim que se fala. E do outro lado tem a fininha, que eu também amo demais usar. Aí vem grafite, que é o que eu amo. Eu sou completamente apaixonada por grafite. Que é esse, acho que é um tom meio azul, não sei dizer. Lindíssimo. E vem uma caneta retrátil. Nunca ouvi falar. Essa também é maravilhosa. Tem uma borrachinha, que é muito importante porque as minhas borrachas eu vivo perdendo. Vem grafite. Perfeito, gente. Vem grafite, é melhor ainda. Vem grafite, que é 005. E vem um estojinho, que é transparente. Ai, adorei. Muito bom esses estojinhos pra carregar pouquinhas coisas. Eu acho que eu vou usar um desses estojinhos pra quando voltar às aulas da faculdade presencial. Porque, né?
E é isso, gente. São essas coisinhas mais lindas do mundo. Que aí... Mas aí a lojinha dela vai variando outras coisas. E aí vocês vão ver lá o que vocês querem. Se vocês querem grafites, caderninhos e outras coisas. E os brindezinhos, caso vocês usarem meu cupom, os brindezinhos vão ser adesivinhos e outras coisas bem legais que vocês vão adorar. E eu amei demais. Eu fui a primeira cliente. Então, vão lá conferir a lojinha dela. Eu vou deixar o link na descrição do vlog, tá? Aqui no vídeo. E aí vocês vão conferir lá, por favor, e deem apoio pra minha amiga, sigam ela no Instagram. E é isso, gente. Tô completamente apaixonada. Olá, gente, eu sou a Ingrid e hoje a gente vai falar sobre os favoritos do mês de fevereiro de 2021. Bom, gente, já estamos em março. Eu atrasei esse vídeo, como sempre eu atraso vários vídeos, né? Mas, enfim, sem enrolação, vamos começar com os favoritos desse mês. Primeiramente é livros, e o meu primeiro favorito do mês de março foi O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. E eu acho que muita gente conhece essa história, pois tem um filme com o Leonardo DiCaprio. E eu assisti o filme primeiro há muito tempo atrás e eu gostei muito do filme. E eu fui ler o livro e eu também gostei do livro, só que não muito, pois o livro eu gostei porque ele é bem objetivo, ele não fica enrolando pra contar a história. Tanto que ele é super fininho, então ele conta a história super rápido. Mas uma coisa que eu não gostei do autor é que se eu não tivesse assistido o filme, eu não conseguiria ter uma visão daquela época. Porque o autor não detalha muito o espaço, as roupas, o costume, nem nada. Ele só conta a história e de resto fica com a imaginação do leitor, sabe? Mas como eu tinha assistido o filme, então eu consegui ter um pouquinho da ideia de como é que era as coisas, como é que eram as roupas, os lugares e tudo mais, graças a ter assistido o filme. Mas se não fosse por causa disso, eu realmente não conseguiria, sim, relacionar nada. Mas tirando isso, o livro foi muito interessante, como eu disse, o autor é bem objetivo, então ele não fica enrolando pra contar a história, ele conta e assim vai. E essa é uma história, assim, muito triste, porque o Gatsby é um cara super apaixonado, né, e ele acaba não tendo praticamente nenhum amigo, o único amigo dele é o personagem principal aqui, que eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, mas foi um livro muito bom, acho que vocês já conhecem pelo filme e tudo mais. Então, mas foi um livro bem legal, assim como o filme. O próximo livro favorito foi Redes de Sussurros. E, gente, esse livro eu gostei muito dele, sabe? Muito, muito dele. Eu até fiquei pensando se eu iria dar 4 ou 5 estrelas. Eu acabei dando 5. Porque, principalmente depois quando você lê o final, que é a parte da autora falando, da inspiração para escrever o livro e tal, ela fala que ela pegou essa inspiração dela mesma, por coisas que ela já passou nos trabalhos dela, sabe? E eu fiquei tipo, meu, isso é algo assim, infelizmente tão comum, porque pra quem não sabe, Rede Sussurro conta a história de 3 mulheres que elas... 4 mulheres, é porque a quarta mulher não tem muita participação, mas ao mesmo tempo ela tem. Mas são 4 mulheres e uma delas sofre abuso do patrão. E as outras 3 mulheres também sofreram abuso do patrão. Então elas se juntam pra fazer uma denúncia. Só que isso, tipo, é o chefe delas, aí acontece uma tragédia com o chefe delas e essa culpa cai toda nelas e acaba prejudicando o trabalho delas. E as pessoas ficam questionando, falando que a culpa é delas, sabe?
tipo coisa de quando uma mulher diz que é assediada ou estuprada, típica coisa de todo mundo falar, a culpa é dela, né? Típica dessas coisas. E aqui é num trabalho, sabe? É numa empresa que acontece esses assédios. Infelizmente isso é muito normal, né? Acontece muito isso nas empresas, só que poucas mulheres falam sobre isso. Mas foi uma história muito real, sabe? Pois a autora passou por isso, sabe? Então ela criou esse livro meio que como um feminismo pra fazer, sabe? As mulheres dizerem, pra não ter medo e, sabe? Nem sei mais o que falar. Esse livro aqui foi incrível, incrível. Eu gostei muito dele. Vou gravar a resenha dele, pois foi um livro que valeu super a pena e, sabe, gente, fiquei completamente apaixonada por esse livro. Assim, leiam, leiam. O próximo livro é O Surto. Ai, gente, eu surtei tanto com esse livro, vocês não têm noção. Que é Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty. Esse livro eu li no clube de livro que eu tenho com as minhas amigas. E, gente do céu, que livro bom. Assim, que livro bom. Não tenho palavras pra descrever como esse livro é bom. Sério. Tem a série, né, da HBO, que é com a capa do filme aqui, que é a capa da série, o livro que eu tenho. Mas assim, gente, eu tenho que falar que a Liane Moriarty tá se tornando uma das minhas autoras preferidas. Esse é o segundo livro que eu leio dela. O primeiro que eu li foi O Que a Alice Esqueceu, que tem até resenha no meu Instagram. E esse daqui também, tipo, O Que a Alice Esqueceu não tem essa coisa de suspense nem nada, mas você fica curioso com o que tá acontecendo, pra saber o que tá acontecendo e tudo. Mas nesse daqui você não consegue parar de ler, porque você não sabe. Primeiramente, eu não sabia que esse livro tinha assassinato. Eu não sabia absolutamente nada assim desse livro. E aí, eu fui ler e eu soube que era de assassinato e eu fiquei tipo, E aí, até o final do livro você não sabe quem é a vítima e quem é o assassino. E você não sabe a mínima ideia de quem pode ser a vítima. Você fica criando várias teorias e no final eu fiquei me sentindo uma trouxa, porque não era possível um negócio desse. Sério, gente, muito bom esse livro, muito, muito, muito bom mesmo. Eu vou gravar resenha porque eu também assisti a série, então eu vou falar sobre a série, sobre o livro. Então, fiquem atentos. E pra quem não leu esse livro, leia, porque olha, vale. Nossa, até perdi o português. Vale super a pena, como eu disse de todos os livros, né? Mas vale a pena porque esse daqui realmente é um livro de surto. Eu surtei com esse livro. Surtei. Então leiam. Os meus favoritos, gente, são 2 livros que é da coleção Royals, acho que é assim que é o nome. Mas é Como Sobreviver à Realeza e Sua Alteza Real. Esses 2 livros foram muito bons. O primeiro livro tem a personagem que eu esqueci totalmente o nome dela. Mas, enfim, tem uma personagem principal desse livro que conta a história dela com a irmã dela e como a irmã dela entrou na vida de princesa, assim. E esse livro conta a história de outra menina, mas são com os mesmos personagens que aparecem no primeiro livro. Até a personagem desse livro aparece aqui nesse segundo. Então é muito legal você ver a participação da personagem daqui nesse livro. E os 2 livros aqui são incríveis. Os 2 livros são completamente incríveis. Vale muito a pena. Você lê super rápido, até porque eles são bem fininhos. Então, é uns livros super divertidos, sabe? Os personagens são muito engraçados. E
É bem clichê, tá, gente? É clichê, sim. Mas é muito divertido, porque, sério, eu morria de dar risada com esse livro. Principalmente com o primeiro, porque a personagem, ela faz muitas piadas e ela às vezes não consegue se segurar e ela acaba soltando piada, assim, sendo que ela tá no meio de, sabe, reis e rainhas, e mesmo assim ela é super ela mesma e fala super piadas, então é muito engraçado, é muito divertido. Então esses dois livros valeram super a pena a leitura e eu recomendo porque são livros bem gostosinhos de ler. E o último livro favorito, gente, foi uma conquista que eu realmente não acreditava que eu iria conseguir, mas eu consegui, que foi Os Miseráveis. Eu li Os Miseráveis, o resto dos Miseráveis, a metade dos Miseráveis, no mês de fevereiro e eu terminei esse super calhamaço e eu tô muito feliz, muito feliz, porque esse é o maior livro que eu já li na minha vida, que é 1.500 páginas. 1.500 páginas, gente. Sério, foi um super calhamaço, fiz muita anotação. Mas, gente, valeu muito a pena. Valeu muito a pena conhecer essa história, conhecer esses personagens. Foi, assim, incrível. O Victor Hugo criou uma história, assim, completamente incrível. Porque Os Miseráveis, esse nome já diz completamente da história, sabe? As pessoas miseráveis de pobreza, as pessoas miseráveis de caráter. Então, sabe, foi completamente incrível essa leitura. Eu dei 4 estrelas porque tem umas partes do livro que são muito chatas por motivos de tem muita coisa política. Essa história tem muita coisa política. Até porque se passa nos anos bem pra trás, sabe? Que eu esqueci no momento. Mas tem histórias bem políticas. E por isso, o autor tava contando a história dos personagens e do nada nos outros capítulos ele mudava completamente o rumo e começava a falar sobre a política, sobre o que estava acontecendo, sobre, sabe, umas coisas que fugiam totalmente do que estava tendo e isso me deixava muito brava. Eu pulava a maioria dessas partes, eu lia só por cima, porque, sério, gente, era muito chato. Mas a história em si que é contada aqui é muito interessante, é muito boa, muito emocionante. Eu adorei. E eu vou gravar resenha desse livro. E pra quem não sabe, gente, tem vários filmes desse livro, vários filmes. Eu gostaria muito de assistir um que tem atores bem famosos, só que eu ainda não consegui, porque eu não sei aonde assistir, mas eu quero muito assistir pra ver como é essa história, assim, na telinha, sabe? Na tela. Eu quero muito conhecer. Mas esse livro foi um favorito. Eu fiquei muito feliz quando terminei. Foi tipo uma conquista, porque eu realmente não esperava que eu ia conseguir ler esse livro em 2 meses. E eu consegui. Então, foi uma grande conquista e eu fiquei muito feliz. Bom, gente, falamos agora de filmes. Vamos falar agora de filmes que eu só assisti uns 5 filmes. Eu não assisti muitos filmes no mês de fevereiro, mas eu gostei de 2, que foi Mentiras Perigosas, que eu assisti na Netflix, que é com a atriz que fez Riverdale, que é a Camila Mendes, não lembro o nome dela. Mas eu queria assistir um suspense psicológico, então eu escolhi assistir esse filme. E foi um filme muito bom. Foi um filme muito bom, é muito interessante, muito de suspense. Você se irrita muito com os personagens, assim, num nível muito grande. Mas foi uma história muito interessante, muito legal. Eu gostei de ter assistido. Mas não foi aquele filme de, oh meu Deus, super bom, sabe? Não, é um filme de suspensezinho. E pra quem não sabe a história, a Camila, que é a personagem principal, que eu não
não lembro o nome dela no filme, mas ela vai trabalhar na casa de um idoso e esse idoso acaba falecendo, ela acaba ficando com as coisas dele e assim se vai a história, gente. É praticamente assim a história. E você precisa assistir pra saber mais, pra descobrir as coisas, porque é um filme que você precisa pensar, as coisas não são tão óbvias. Enfim, é um filme legal, gostei, mas não foi essas coisas que eu assisti, que eu amei demais, foi A Dama e o Vagabundo. Gente, ai, eu amo essa história, eu amo muito essa história e eu amei o filme. Eu amei os cachorros do filme. Sério, gente, eu sou completamente apaixonada por cachorro. E aquele filme tem todos os cachorros possíveis e eu fiquei completamente apaixonada. É uma história super bonita, super romântica. Não tem quem não conheça A Dama e o Vagabundo, né? Mas assisti o filme, é muito bom, gostei muito dos atores. Ai, foi incrível, gente, foi incrível poder ver uma história de desenho tão linda e ir pro live action, sabe? Então, ai, eu achei maravilhoso, muito lindinho. Chorei, mas acontece, né? Como sempre, choro por qualquer filme e assim a vida segue. Mas enfim, esse foi outro filme que eu gostei muito de ter assistido. Bem diferente. Então, gente, foram só 2 filmes que eu gostei de assistir no mês de fevereiro. E agora vamos falar de série. De série, eu assisti Anne with an A. Não sei como se fala em inglês o nome dessa série, mas é Anne de Green Gables, que é baseado no livro. Assisti a primeira temporada. Fiquei completamente apaixonada, amei demais, amei muito, muito mesmo. Tive crush no Gilbert, como acho que a maioria das pessoas tem, e eu gostei muito da história. É muito interessante, é muito bom ver a Anne conseguindo ter uma família, que era algo que ela não tinha. É muito emocionante, sabe? O crescimento dela, sabe, também é muito, muito bom. Mas, gente, eu tenho que dizer, não sei se é só eu que acho isso, mas a Anne me irrita. Ela me irrita num nível, porque muitas vezes ela é uma menina que fala muito, né? Ela conversa muito, isso é uma boa característica dela. Mas é um problema também, porque muitas vezes ela vai falando e eu fico tipo, meu, fica quieta. Porque ela acaba falando coisas que não presta. E isso me irritava num nível tão grande, mas tão grande. Mas enfim, mas foi muito bom começar a assistir essa série. Eu ainda não comecei a assistir a segunda temporada porque, como eu disse, eu começou minhas aulas, então tá sendo bem difícil pra mim assistir qualquer coisa. Então, mas foi uma série que eu amei, e eu com certeza vou continuar. Eu tava pensando em ler os livros primeiros antes de assistir, mas eu queria tanto começar a assistir logo por causa do casal. E aí eu fui assistir mesmo. E depois eu leio o livro e é isso. Mas eu gostei muito de ter começado a assistir essa série. Make up stories all the time. I could never do that. I don't think imagination's my strong suit. Really? I don't know what I'd do without mine. You're ridiculous. Diana, shall we swear to be best friends forever and ever? I solemnly swear To be faithful to my friend for as long as the sun and moon shall endure. you have such a way with words. Dreams don't often come true, do they? Fiddlesticks. Isn't it wonderful that every day can be an adventure? Série que
eu assisti também foi Big Little Liars, que é a série de Pequenas Grandes Mentiras que eu mostrei o livro pra vocês. Comecei a assistir a série, assisti a primeira temporada. E a primeira temporada é com os acontecimentos do livro, né? Teve algumas diferenças, mas são bem poucas. E eu gostei muito, muito, muito de ter assistido. Eu amei a escolha de elenco. Achei que combinava muito com a personalidade dos personagens, os atores. E eu gostei muito de como foi fiel ao livro, os acontecimentos. E isso foi bem positivo. E gostei muito. Gostei muito, eu quero assistir a segunda temporada, pois a segunda temporada é meio que o depois, sabe? Eu quero muito começar a assistir a segunda temporada, porque eu ainda não assisti. Mas já digo, gente, que vale super a pena. Super a pena essa série. Super a pena. This is Monterey. We pound people with knives. To death. None of us really see things as they are. We see things as we are. We have this dirty secret. It's like I'm on the outside looking in. In every marriage, there is pretending, even the best ones. Nobody knows nothing about anybody. Outra série que vale super a pena e com certeza é a minha série favorita desse mês. Ganha de todos, sabe? É Safe. Gente, que série boa. Que série boa. Vou confessar pra vocês que eu fui assistir essa série porque tem o Hero Fins, não sei falar o nome dele, mas é um Hero, vou colocar a foto dele aqui, que é o Hardin Jafter, que eu já mostrei pra vocês também. Mas eu fui assistir por causa desse ator, porque, né, tenho muito crush nele. Fui assistir por causa dele, mas, gente, aí eu fui assistir por causa dele e depois eu descobri que era uma série baseada de um livro do Harlan alguma coisa. Eu já tinha lido um livro dele, se eu não me engano se chama Alta Tensão. Alta Tensão, eu tenho esse livro. E ele é um autor de suspense, sabe, de investigações, e é muito bom, eu adoro isso. Tipo Agatha Christie, sabe? Então, quando eu descobri isso também foi mais uma coisa pra eu querer assistir a série. Comecei a assistir a série, gostei já do primeiro episódio. Foi passando a série, eu ficava surtada, gente, porque tava acontecendo tanta coisa e você fica muita coisa duvidosa, sabe? Acontece um assassinato, que era uma coisa que eu não esperava que tivesse acontecido, porque a história conta da filha do personagem principal, ela simplesmente desaparece. Desaparece e ele vai atrás dela. Só que aconteceu um assassinato depois. E ele fica, sabe, com medo da filha dele ter ido pelo mesmo rumo, né? Dela ter morrido. E assim vai acontecendo o decorrer da série, gente. Você não sabe cadê a menina, você não sabe quem assassinou o menino, você cria várias teorias e sabe... Gente, o final daquela série, pra mim, foi o ápice. O ápice. Sério, que série boa. Eu acho que muita gente não conhece essa série, porque ela não é muito popular, mas tem na Netflix. E assistam, gente. São, tipo, pouquíssimos episódios. Se eu não me engano, são 10, 8. Eu não lembro quantos episódios são. Mas vale muito a pena. Os atores são incríveis. A história é incrível. Eu queria saber qual é a história, qual é o livro que eles se inspiraram, mas eu ainda não descobri. Mas é muito bom mesmo. É uma série que você fica com a cabeça quase explodindo, tentando descobrir o que tá acontecendo. E eu amo isso. Amo série que faz eu ficar surtada. Amo. Então, gente, mais uma indicação de série aí pra vocês. Então, por favor, assistam. Assistam. E depois, se vocês assistirem, me contem o que acharam. Porque
quero conversar com alguém sobre essa série, porque essa série vale muito a pena. Então assistem, por favor. See you later. Not too late. Okay. It's safe. Jenny, it's Dad, again. Where are you? This man wants to know if you've seen his daughter. Jenny's missing. This is the last place she was seen. Someone must know something. What are you insinuating? 16-year-old Jenny Delaney. She's been reported missing. There's a problem. 9 out of 10 disappearances are connected to somebody known. I'm gonna talk to him. I'll come with you. Like being back in the army. Yeah, just like it. It doesn't add up. I know you got your suspicions, but just remember where you are. One thing you learn in my job, no one knows anyone. Not really. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de darem like, de compartilhar para mais gente conhecer o canal. E muito obrigada por tudo e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.